tá bom? Então vamos lá. Legal. Meu amigo. Meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal A Arte da Presença. Hoje é a primeira entrevista, é um dia especialíssimo para mim. A gente só consegue começar esse tipo de processo quando a gente começa a ganhar maturidade dentro do que a gente está fazendo. E hoje é um dia especialíssimo porque eu vou trazer alguém que vai ser visto muitas vezes aqui no canal, porque essa minha trajetória, essa minha vontade de comunicar se confunde ou se entremeia com a existência desse cara que eu trouxe aqui para falar hoje com a gente. É meu amigo, não é todo mundo que tem essa honra que eu tenho, né? Eu tenho a honra de que o meu mestre é meu amigo. E vocês vão entender que ele não é só um mestre para mim, ele é um mestre para muitas pessoas, pela forma com que ele fala, pela didática que ele tem e pelo amor com que ele constrói, com que ele faz tudo que ele faz. Eu posso falar isso com tranquilidade. Meu amigo Wani Flores, uma salva de palmas para ele. E aí, meu irmão? Tudo bem, Vitão? Para mim é Vitão, não vai ter como ter essa conversa e não te chamar de Vitão. É, é uma honra poder estar aqui, acompanhar aí esses primeiros passos desse teu projeto lindo, desse canal Arte da Presença, que de alguma forma acompanhei desde também os primeiros passos ali, você nessa, nessa tua trajetória também. E é uma alegria muito grande poder compartilhar o que de alguma forma, também nos entremeia, como você comentou, que é uma visão da vida, eh, uma outra visão da vida, uma outra visão da medicina, uma outra visão dos processos e das interrelações, né. Então é com muita alegria que eu estou aqui com você. E com o canal. Pois é, né? E você vai ser visto muitas vezes aqui, porque eu acho que é necessário, né, que essas nossas trocas comecem aí ao ar. A gente sabe, nosso objetivo é aqui criar uma grande base de dados, né? Para que essas nossas conversas, esses nossos pensamentos, eles não fiquem soltos no ar. Eles possam se tornar também uma forma da gente se comunicar, né? E você se comunica tão bem, né? Em tudo que faz. Então são muitas coisas que a gente tem em comum e que eu aprendi com você. E dentre elas, a mais técnica de todas é o que a gente vai chamar de terapia neural, né? Que é de fato uma técnica médica que a gente usa para trabalhar, né? Eu como médico veterinário e Ruane também como médico veterinário, mas hoje ela é só uma porta de entrada para ele apresentar muito mais coisas, né? Mas a terapia neural em si, eu quero abordar ela porque eu estava assistindo a entrevista do professor Pajan, que é a nossa referência, né? É, Júlio, Júlio César Pajan, né? Isso. Isso, e eu estava vendo ele falar dentro de um congresso que está disponível no YouTube, e é muito lindo como ele fala sobre a terapia neural não como uma técnica médica, mas como uma filosofia de vida. E aí eu passo a bola para você começar a falar sobre terapia neural, mais filosofia de vida, mais modo de existir, né, meu irmão? Sim. Sabe que eu tive a grande, bênção, porque foi uma bênção, poder conhecer a terapia neural a partir de um um ex-aluno do Payan, mas que transmite essa visão da terapia neural, que o Payan foi o grande mestre, é o grande mestre, por mais que ele já não está mais, nesse plano, não está mais encarnado, mas, eh, ele é reconhecido como filósofo, inclusive, da terapia neural, porque, ele trouxe para a terapia neural um olhar que hoje a gente fala sistêmico, integrativo, sistêmico complexo, mas que basicamente ele trouxe o olhar do indivíduo. E ele, como médico, homeopata, já tinha essa abertura da mente, essa visão da doença, das interrelações. E aí foi uma grande bênção eu poder começar com esse olhar da terapia neural,
muito mais complexo e profundo do que como a terapia neural nasceu, né, na Alemanha, mais de 100 anos atrás, então não é algo novo, é algo que a gente está reconhecendo agora, mas é um conhecimento muito antigo, e trazer isso para a veterinária foi um desafio, é um desafio, mas é um desafio muito delicioso. Por quê? Porque permite que a gente traga um outro olhar, e inclusive traz um olhar para essa ressignificação do vínculo, para entender a doença como uma expressão. O Poirier falava uma coisa que para mim é um conceito tão sintético, mas tão abrangente, que é: a doença é um processo vital. Olha, como uma expressão do que está acontecendo e a forma que aquele indivíduo tem de manter a vida. Olha que loucura! Parece um contrassenso, mas quando a gente começa a olhar, a complexidade da vida e de um ser vivo e das inter-relações, faz todo sentido esse conceito, né. E aí, eu fui levar esse conhecimento para o dia a dia. Eu tinha consultório na época, aí fui vendo como era incrível, como era um reaprender a cada paciente, como é uma ressignificação, e aí eu decidi me aprofundar, me dedicar à terapia neural, que tocou meu coração, e foi dando sentido a tantas questões, tantas perguntas que eu me fazia a respeito do meu caminho dentro da veterinária, a respeito do porquê das doenças, e aí foi lindo, porque eu encontrei reconheci um lugar interno, que era o de professor, que era o de transmitir um conhecimento. E isso foi que permitiu, inclusive, que a gente se encontrasse, né, porque aí foi onde o Vitor foi uma das o como veterinário, aluno de uma das minhas primeiras turmas, e foi uma conexão, assim, já à primeira vista, porque o Vitor também é um buscador. E aí fui entendendo que eu cheguei na terapia neural com 20, na época eu tinha 18 anos de formado, porque eu comecei uma busca. Eu identifiquei que eu era um buscador, e busca do quê? Busca de entender melhor. E naquele momento, sabe o que que eu buscava, Vitor? Eu buscava uma forma de acompanhar os pacientes terminais. Porque, né, quando eu conheci a terapia neural, eu conheci porque eu já estava paralelo num caminho, espiritual, numa busca de entendimento da vida, eh, e eu tinha essa questão que muitos colegas têm no dia a dia, um conflito de ter que lidar com, o sofrimento, né, do paciente, hã, ter uma ferramenta, disponível, que é a eutanásia, mas quando fazer? Em que momento? É necessário? Tem outros caminhos? E aí eu fui, atrás dessa busca e encontrei a terapia neural, que me trouxe muitas respostas, me trouxe muitos caminhos, abriu não só minha mente, mas me mostrou uma direção. E aí eu caí de cabeça nessa direção, porque, eh, vi que podia dar uma outra possibilidade para esses pacientes e a família. Porque a gente, como veterinário, agora já se entende mais isso, já se fala, já tem espaço para medicina integrativa, às vezes se deturpa um pouco esse conceito, mas esse olhar, holístico, sistêmico, o paciente como um todo, né, então não só a parte orgânica, física, mas também a parte emocional, a parte energética. E a terapia neural me trouxe essa possibilidade de acompanhar esse momento final, de uma forma, às vezes parece, é engraçado como
É, parece discurso pronto, mas, eh, uma vez escutei de um professor, um grande mestre, a terapia neural é a terapia do coração. Inclusive o Taian falava um conceito que é o de pensar, que a gente até, né, traz também para os alunos, que é, tudo bem a gente racionalizar, e todo o conhecimento que a gente tem, todo o conhecimento teórico, técnico, tudo na razão, mas e a emoção? E não só a emoção, né, quando a gente fala o coração, a gente que estuda e reconhece, o campo energético, é um chakra tão importante, é vibrar daqui do coração, é emanar daqui, tem um poder incrível, né. E quando a gente consegue trazer isso para a prática médica, se torna muito bonito, por mais que são momentos delicados, ou por mais que muitas vezes está lidando com, sim, a dor, porque a dor muitas vezes não precisa ser sofrimento. Né, a gente transforma em sofrimento. E eu fui vivenciando isso no meu dia a dia com a terapia neural, e por isso eu apaixonado pela terapia neural, e é algo que eu carrego no coração, e é o que eu espero a cada colega e a cada, hã, s ser que eu acompanho, que eu possa estar levando isso quando eu transmito a terapia neural. Para os colegas no conhecimento, e se permitir sentir, né, porque não sei da onde surgiu na área médica que a gente não tem que sentir. Eu até entendo uma blindagem emocional e tudo mais, mas, será que é o caminho? Será que o caminho é esse? Será que a gente, eh, não está negando estar presente? Será que a presença não é de uma outra forma? Será que eu não posso me blindar de uma outra forma, mas sim continuar sendo empático? Eh É um grande desafio, sem dúvida que é um grande desafio. A vida é um grande desafio viver no momento atual, como está a humanidade, mas, hã, eu acho que a gente perde um pouco, quem é da área médica, perde um pouco da essência quando faz tanta blindagem, porque você deixa de olhar o outro. E na área médica isso está cada vez pior, porque às vezes você deixa de olhar o indivíduo para olhar a tua especialidade, e dentro da especialidade, a especialidade da especialidade. Uma vez, me falaram um conceito que eu achei lindo, que é que diz muito sobre isso, que é a visão em túnel. Você sabe muitíssimo, muitíssimo disto, mas é importante que a gente tenha isto, que a gente abra esse olhar, porque senão a gente, especialmente na área médica, vai estar tratando doenças, e não pacientes, e não indivíduos. E é esse um conceito filosófico, para mim foi fundamental de entender que o Payan trouxe, e que a terapia neural era só uma desculpa para que viesse o paciente que tem que vir, para que a gente pudesse cuidar dele com o que a gente tem de conhecimento e de ferramentas, mas sempre entendendo que a gente faz parte disso. Então essa blindagem, essa couraça não tem muito sentido, porque a gente vai perder a possibilidade de se curar a partir do outro. Eh, e aí tem um outro aspecto que a gente fala pouquíssimo na área médica, né. Às vezes isso acaba às vezes confundindo ou trazendo uma conotação muito mística, mas, eh, a gente que cuida da área médica, que trabalha na área médica, somos curadores por essência. E que difícil é os colegas e outras áreas médicas reconhecerem isso, né. Porque se a gente está estudando e se dedicando a cuidar do outro, isso é um curador. Que seja com o conhecimento que cada um tem, mas é um curador. E como curador traz responsabilidades, mas traz também alegrias incríveis, né. Então, é isso que eu acho que é uma das coisas que, eh, tenho certeza que também nos une, né, Vitor. Essa consciência, e aí como buscador, de que forma a gente pode estar curando.
E tá curando é se curar também, né, então é isso, meu querido. Um pouquinho porquê da terapia neural e um pouco dessa visão, né, dessa visão, eh, de vida. E aí você falou uma coisa, né, porque isso traz uma visão de vida. Como você, eh, quer viver? Como você quer trazer isso para a tua vida profissional, né? E como você pode, a partir disso e dessa coerência, fazer melhor o que você faz, né. Então, hã, poder trabalhar no que te realiza é uma bênção, é uma bênção, né. Então, por mais carga pesada, eu sei que a gente da área médica, muitas vezes temos cargas pesadas, claro, com mais do que a coraça, eu acho que a gente tem que aprender a não carregar o que não é nosso. Mas eu acho que aí não é uma coraça, a sabedoria tá em não pôr nos ombros, não pôr nos ombros. Não precisa se queixar, só não põe nos ombros. Porque enquanto você falava, foi interessante, porque alguns insights vieram para mim, e conforme esses insights vinham, você continuava no seu discurso e já ia respondendo eles. Então, eu tô fazendo essa entrevista telepaticamente aqui com meu amigo, que né, não é nenhuma novidade para nós fazer comunicações telepáticas aqui, né. Basta a gente perceber e é justamente, né, uma das formas como a gente consegue perceber como a gente se comunica com o todo, né, com o mundo em si mesmo, né. E é muito desafiador ser filosófico em um meio que está extremamente entremeado, né, e vencido até pelo sistema como um todo, né. Então eu costumo brincar que é mais fácil explicar a terapia neural para tutores do que para veterinários, né. Então é porque a gente está realmente viciado no combate à doença, né. De novo, falando apenas, redizendo, né, dizendo mais uma vez o que o professor Paget fala, né, sobre a gente ser a indústria e o campo da saúde, ela aprendeu só a combater e não a experienciar os acontecimentos como um processo e como um caminho. E realmente, isso não tem como mudar, né. Eu brinco que é a pílula azul e a pílula vermelha do Matrix, né. Depois que você vê, não dá para desver. E aí, como é que você vai lidar? Como é que você vai trazer isso, né? E aí uma das coisas que eu ia te perguntar e você falou, mas eu acho que você pode, se você pudermos aprofundar um pouco mais sobre, o paradigma que é a ciência ortodoxa, né, a medicina ortodoxa, está tão pouco aberta a campos e padrões energéticos. E para nós que somos, né, terapeutas neurais filosóficos e compreendedores, né, do quanto a energia, do quanto o campo influencia diretamente na nossa vida, né, e o quanto que a gente está distante disso, o quanto a gente pode se aproximar disso, e como você no dia a dia, consegue vencer isso, sendo professor, tendo que responder para padrões, entre aspas, acadêmicos, né, porém, tendo a consciência, a certeza e implementando cada vez mais técnicas que a gente vai chegar nesse assunto. Mas o que para você aí, meu irmão Ruani, a gente pode levantar como linhas de pensamento entre unir o campo que a gente não percebe da materialidade e desse campo cartesiano que é a medicina hoje. Sim. Sabe que uma das coisas que para mim foi um conflito inicial, quando eu tive o primeiro contato com a terapia neural, mas por sorte esse conflito foi muito rapidamente desfeito, e aí veio um questionamento, por que nunca me foi apresentado durante a minha formação acadêmica, uma visão filosófica da medicina veterinária, né. Então, vou falar da medicina veterinária, mas isso vale para todas as áreas da saúde. Eh
por que que, não me foi dado a opção de você quer ter em algum momento, né, claro que existe toda uma questão educacional e tal, mas em algum momento, por que não foi apresentado, existe uma visão cartesiana e uma visão sistêmica complexa, e uma visão holística. Eh, Porque se isso fosse apresentado, talvez eu e muitos outros colegas teríamos já respostas durante a nossa formação de 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 outros olhares, que se complementam. E aí eu acho que está um aspecto por isso esse conflito eu desarmei muito rapidamente, porque eu entendi que eles se complementavam. Estávamos vendo aspectos, ah, outras perspectivas das vezes da mesma questão, né. E aí não é que tá certo ou tá errado, só tá olhando diferente, só tá olhando diferente, né. Mas sem dúvida que é um conflito que a gente tem, às vezes, porque quando, a ciência de uma forma geral, ela, até pela sua própria metodologia e tudo mais, às vezes ela, e é fundamental porque, o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento, né, de cada setor, vem a partir obviamente da ciência e de quem faz ciência. A questão acho que não é quem faz ciência, a questão é como a ciência é usada. E aí entra uma questão também filosófica, conceitual, que é o biopoder, que a gente que trabalha na área médica, então, como que o conhecimento gerado a partir da ciência está sendo usado, está sendo interpretado. E aí tem uma vez eu conversando com uma pesquisadora, ela falou uma coisa que nesse meio tempo, quando eu estava me fazendo esses questionamentos, ela porque eu comecei a conversar com quem faz ciência, né. E ela falou: "Juan, eh, hã, a ciência como é que ela falou? É uma verdade, até este momento. A qualquer momento, isso pode deixa de ser verdade, pode deixar de ser verdade". Nessa época eu estudava budismo, né, então, aí, comecei eu já tinha, já começava a escutar sobre as verdades relativas e a verdade absoluta, né. Então, a questão é, no uso da ciência, é que muitas vezes se traz como uma verdade absoluta, e é uma verdade relativa. E a grande dificuldade de saber fazer, as interpretações adequadas é que a vida é muito mais complexa do que um desenho científico. Um ser vivo a IA não consegue ser tão complexa, por mais que ela está num desenvolvimento incrível, mas assim, a complexidade de pra manter a vida, para um ser vivo se manter vivo, é muito maior. Sem dúvida. E aí quando caiu essa ficha, eu entendi um conceito que me foi ensinado, que é da singularidade, que é do cada indivíduo é único. E por mais que talvez na ciência, por exemplo, para ilustrar isso, imagina que a prevalência de uma doença em pessoas de 54 anos com barba branca, com óculos, nascidos na Argentina e tal, seja de 60%. Eu entro nesse grupo, mas eu não tenho eu se eu não tenho essa se eu não tenho essa doença, eu estou em que grupo? No de 40? Tudo bem, essa é uma visão de população, mas o que interessa pra gente, especialmente a gente, é, na singularidade, é o indivíduo. Eu sou único, e a minha doença é única. Eu tenho um adendo nisso, que eu acho que cabe muito bem, se você me permite, Rony. É 99% de chance de não ter uma doença e 1% de chance de ter uma doença em si. Se eu tenho a doença, eu sou 100%. 100%, exatamente, exatamente. É.
E aí isso me trouxe primeiro essa visão da singularidade, e aí entendi como a terapia neural, assim como outras práticas médicas, elas são individualizadas. Aliás, a medicina do futuro, na minha visão, ela tem que ser individualizada. Claro que existem padrões, claro que existe, né, o que em geral, né, a maioria, então, isso sem dúvida que a gente tem que levar em consideração. Mas, isso não determina, isso não determina se eu vou ter a doença ou não, ou se eu faço parte daquele grupo ou não. E aí entra um ponto dentro da interpretação da ciência, quando a gente começa a ler trabalhos científicos, "Tá, vamos ver, como foi esse desenho? Qual foi a amostragem? O que que eles viram? O que que eles acompanharam?", para conseguir ter melhor essa possibilidade de interpretar de forma adequada, né. E mas independente disso, a gente sempre tem que trazer um olhar singular, a singularidade de cada ser, né. Eh A gente entra num conceito aí, irmão, de realmente, a a indivi uma vez que, né, o raciocínio neural terapêutico, toda essa filosofia, né, que a gente está abordando aqui, ela está falando de singularidade, então ela fala sobre a perspectiva do indivíduo, né. Então, como o indivíduo se relaciona com o seu ambiente, com o seu, eh, ciclo social, com o seu incômodo físico, vamos começar a trazer a doença para o lugar que a gente olha ela, né, a sua expressão física de um desequilíbrio, né, obviamente que isso tantas, influências que tem a partir do ser, é é cada vez mais, factível esse teu raciocínio de que a medicina do futuro só tem um caminho, a individualização. A individualização. O que eu percebo do mundo, ou o que o nosso animal percebe do mundo, é do indivíduo dele, e isso determina ou não a expressão de um desequilíbrio, né. Porque daí a gente vai entrar num assunto que eu vou dar uma última pincelada, que depois eu vou trocar o tema aqui, porque a gente tem tema à beça para a gente elaborar aqui, e um dos meus objetivos é trazer o Rony aqui em mais oportunidades para que ele analise, né, com esse seu olhar filosófico, essa tua capacidade técnica, tua visão científica, para que ele analise casos mesmo, né, de amigos onde a gente acompanha ou alguém da nossa audiência aí que queira falar sobre um caso e que queira que a gente traga um debate com ele, todo mundo vai ser convidado para o canal, para que possa trazer para a gente, né, e a gente poder, eh, esmiuçar, né, abusar um pouquinho dessa intelectualidade do nosso amigo Rony. E aí a minha pergunta antes da gente mudar de tema é, a gente falou muitas vezes a palavra doença, então eu quero que você diga para todos o que eu penso, que eu sei que é o que você vai dizer, sobre doença. O que é doença? Nossa, é tão profunda essa resposta, né, mas assim, eh, a gente até já dentro de uma visão filosófica, e é essa visão que o Pajan traz, a doença como um processo vital. Ou seja, o que que é um processo vital? É a forma que aquele indivíduo está tendo de, dentro da sua, de como ele está tentando se regular para manter a vida, ele muitas vezes expressa como uma doença. Hã, se soma isso, se complementa isso, o olhar da doença desde o aspecto, por exemplo, na gente na terapia neural, desde o aspecto da rede neural, de qual que é a participação do sistema nervoso na doença. Hã, e aí, entra de novo a questão da complexidade, porque o sistema nervoso é tão complexo dentro das suas funções, e muitas vezes numa doença tem espaço ou ou tem como causa ou como
um fator que colabora para que a doença se desenvolva é alterações do sistema nervoso, né, especialmente o que a gente atua na terapia neural com o sistema nervoso autônomo. Hã, então a doença a gente, amplia o olhar da medicina convencional, né, da ciência, apenas a gente não olha apenas os fatores etiológicos, ou a gente dá causal, a gente olha muito mais que isso. Dentro desse olhar individualizado, o que levou, o que facilitou, ou o que realmente causou, as causas base, eh, para que aquela doença se expressasse, né. Eh E aí entra um aspecto, além do que a gente falou, né, dos fatores, às vezes tem fator genético, tem fator nutricional, tem o fator de contato com a gente, né, tem o olhar que a gente tem na terapia neural do papel do sistema nervoso autônomo no desenvolvimento, na manutenção de uma doença, mas tem outro aspecto que a gente começa a olhar também, o quanto essa doença está expressando uma questão do ambiente. E quando a gente fala no ambiente, não é um ambiente físico só. Porque, claro, se você está num ambiente com água contaminada, com ar contaminado, um ambiente tóxico, hoje a gente tem contaminação eletromagnética. Claro que esse animal também está nesse contexto, né? Mas um ambiente onde há uma, vamos dizer, contaminação energética ou uma questão emocional importante, que está levando a desarmonias nesses indivíduos desse ambiente, e que isso pode repercutir, refletir no animal. Sabe onde esse olhar para a doença ficou muito claro para mim, Vitão? Na pandemia. Conversando com muitos colegas, os animais adoeceram muito na pandemia. E é interessante, porque o agente causal, que era o vírus do Covid, e não infecta os cães, ou até aquele momento, né. Não, eles não estavam desenvolvendo Covid. Mas por que eles adoeceram? O que mudou para eles adoecerem? E um relato interessante de alguns colegas era que, animais com doenças crônicas que estavam compensados, muitas vezes descompensavam de forma muito rápida e não conseguiam reequilibrar e compensar, e seguiam. Hã, esse relato dos colegas para mim só fortaleceu, para mim essa visão de que, um desequilíbrio no ambiente, seja a forma que a gente quiser explicar, tá, seja a perspectiva que a gente quer olhar, né, mas que esse desequilíbrio, essa desarmonia, esse estresse, porque exemplificando como estresse emocional, repercute no animal, né. Então, isso me ajudou muito a olhar e validar um outro conhecimento que eu já vinha adquirindo, estudando, e para mim fazia cada vez mais sentido, que é olhar para o campo energético, né. Em determinado antes da terapia neural, a minha busca por respostas, e dentro do meu caminho espiritual, né, da espiritualidade, eu me tornei reikiano primeiro, né. Eh, então a doença é algo muito complexo, a sua interpretação é muito complexa, porque ela aborda muitos diferentes planos, ou muitas diferentes perspectivas. E aí é onde esses conhecimentos se complementam, né. Então, claro, se você tem um problema cardíaco, claro que tem que ir no cardiologista, claro que tem que olhar isso dentro de todo o conhecimento da especialidade. Mas, se você olhar isso além e ampliar o teu olhar, provavelmente você vai ter caminhos terapêuticos muito melhores, porque você vai, hã, ajudar o organismo a ou se restabelecer, ou ter a melhor condição de manter qualidade de vida, e que aquela doença se
controle e que você conviva com ela de uma forma muito harmônica e saudável. O fato de você ter uma doença, Não significa que você é doente. isso, você pode se manter saudável, né. E aí a gente consegue então juntar as 2 coisas, né. A gente junta a sabedoria, o conhecimento da ciência convencional e da medicina, convencional. A gente fala alopática, mas não é só alopática, né, mas para essa visão É o pensamento, né, porque às vezes o pensamento ele não necessariamente é alopático, ele é naturista, quer dizer, ele não a ferramenta não necessariamente é alopática, ela é naturista, mas o pensamento é exatamente, cartesiano, né. isso, É a isso. filosofia não do pensar, né, do interpretar aquilo, eh, ainda segue os mesmos padrões, né, por isso que realmente é um desafio, né, e eu quis mesmo provocar essa coisa da da compreensão, né, do que é o sintoma e do que é o que a gente vai achar doença, né, e aí não tem como, de novo, não ir ao pajé que eu estou, estudando, né, e quando ele diz assim: "A gente, eh, é necessário que nós faremos de tratar diagnósticos". Então, mais uma pincelada aí, porque se deixa a gente vai fundo, eu e meu amigo Rony, eu já vou aproveitar esse tempo aqui para pedir para que você não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, de mandar suas perguntas, digita aqui se você está gostando, se você chegou até aqui, digita mais um pouco, agora a gente vai falar sobre outras facetas que estão aí envolvendo esse grande mestre, Rony Flores, que está aqui hoje com a gente, oferecendo seu tempo e estará muito mais vezes oferecendo suas opiniões. Vou trazer esse cara aqui para o lugar que ele merece dentro desse espaço aqui da internet, para que vocês saibam que o conhecimento está muito no que a gente é capaz de vivenciar nos nossos estudos e também vivenciar no nosso dia a dia com o nosso coração aberto. É isso que aqui a gente na arte da presença tenta e pretende se tornar mestre em querer ser o mais leve e respeitar de melhor forma os processos, estar presente, entregando o nosso melhor. E o nosso melhor está em conhecimento. E aí eu vou pedir mais um pouquinho do conhecimento do meu amigo Rony Flores, de tantas coisas que a gente se conectou na vida. Outra delas, que é tão especial, é a música e é o som, né? E aí agora vocês vão perceber que eu quis puxar o gancho da terapia neural como filosofia, porque ela sendo filosofia, ela abre essa possibilidade e esse campo que quem enxergou e quem foi estudar e quem é preocupado em se aprimorar como o Ruani, já tem coisa muito nova para trazer para a gente, que é utilizar a terapia sonora. Ou seja, ela vai para além de só atuar no animal, e ele já tem relato, eu quero que ele fale sobre o relato que ele trouxe para mim, sobre a sensação e percepção dos tutores durante esse movimento, que é a utilização da terapia com os sons, meu amigo Juanito. O que que você tem para dizer para nós dessa sua nova fase, nova nem tão nova, nova atuante, mas essa sua fase que vem para o mundo agora como terapeuta sonoro dentro de uma filosofia, que aí a gente como terapeuta neural tá nadando de braçada. Pode falar, irmão. Pô, então, realmente isso foi uma das coisas que também nos uniu. Depois que a gente se conheceu, a gente viu como tinha essa cola também. O Vitor é músico, e aí foi interessante, porque num determinado momento eu queria desenvolver como na parte mais técnica, né, dos instrumentos, da percussão especialmente, eh, e ele falou: "Juan, não, a tua essência não é essa. Deixa, perceba, vivencie". Isso foi muito rico para mim como, o conhecimento que o Vitão estava me passando. Por quê? Porque me permitiu essa minha trajetória dentro da terapia do sonora. A minha primeira conexão, com o som, mais do que com a música, com o som, foi foi justamente com o Reiki, depois que eu me tornei budista, né, com a tigela tibetana. Aquele som, quando eu escutei a primeira vez, aquilo me levou para um outro plano, assim, eh eh, e aí não foi nem a razão, né, foi a percepção que me levou. Quando a gente vê as orações, né, então, no budismo a gente tem muitos mantras, e aí você entra nessa
nessa vibração do mantra, e que é o som, mas também o que representa cada uma daquelas sílabas, a cada uma das palavras, que também acontece, em outras, crenças religiosas, como a oração, né. Eh, eu fui vivenciando e percebendo o que isso trazia, né, o que trazia para minha alma, mas que também no meu corpo, né. Então, que sensações? De relaxamento, de, eh, calma, tranquilidade, e fui vivenciando isso, e fui tecnicamente primeiro com o Reiki, então o Reiki foi, o primeiro conhecimento em termos de, terapias energéticas, né. E, porém eu tive, de novo surgem grandes mestres no caminho, né. Eu conheci o diapasão terapêutico, numa prática, de terapia de jalas tibetanas. Tá fácil aí o diapasão para você mostrar, não? Hum, não. Não? Tudo bem, pode seguir, pode seguir. É. E eu já era terapeuta neural e já estudava o sistema nervoso autônomo. Quando eu coloco o diapasão, algo físico, um instrumento, que gera uma vibração, uma onda vibratória numa frequência específica, e senti aquilo no meu corpo, na hora veio o insight: "Nossa, olha esse estímulo para as terminações nervosas". E ali para mim foi um momento onde eu consegui, unir esses 2 conhecimentos que pareciam distantes, mas que eu comecei a usar o diapasão nas minhas práticas de terapia neural, em situações específicas, para ser um estímulo nas terminações nervosas. E comecei a perceber, a identificar a relação que tem isso. Porque o sistema nervoso, especialmente o sistema nervoso autônomo, ele é o responsável pela a nossa, percepção do mundo externo e interno. Interno, a partir de, como estão, para ele tomar as decisões metabólicas, para ter um comando para o pâncreas liberar insulina, o sistema nervoso precisa identificar que a glicose está alta. Então, isso tudo bem, são mecanismos internos. E os externos? A gente tem a audição, tem a visão, são todos, a degustação, né, o paladar, eh para quê? Para identificar, entre outras coisas, situações de ameaça. E se isso ativa o sistema nervoso, leva a toda uma cascata de respostas. E aí eu percebi que eu comecei a todas essas vivências, sim, as minhas percepções, comecei a tentar identificar o que está acontecendo no meu sistema nervoso, né. Por que que quando eu faço uma respiração mais pausada, quando eu tô no momento de mais relaxamento, eu tô mais calmo, olha que interessante, meu coração bate mais, diminui o batimento cardíaco, eh, tudo isso, são respostas orgânicas de algo externo. E aí eu comecei então a me permitir usar o som, muitas vezes em alguns atendimentos. E porque ele tem uma capacidade, uma característica, assim, de especialmente o som, diferente da música, que a música traz outras informações, mas o som traz uma vibração, traz uma energia, que essa energia é mecânica, que é o diapasão é mecânico, mas que também é energética. E aí essa terapia energética a partir do som com essa perspectiva, hum, faz com que a gente possa atuar no ambiente, além do indivíduo. Mesmo se não for o foco o ambiente, mesmo se o foco for o indivíduo. Sim, porque você faz no ambiente, não tem como, o som se propaga no ambiente, e quem está naquele ambiente está recebendo aquele estímulo sonoro,
Mas quando você tem, quando você também transmite a partir do som a energia, é também energético. Hã, e a observação, quando eu uso isso muitas vezes no consultório, é que muitas vezes os tutores, as pessoas que estão ali recebendo essa na verdade eu comecei fazendo isso, porque eu percebia que os animais ficavam muito mais tranquilos. Eh, esse tinha questões emocionais, às vezes dependendo do som que eu faço, eu também percebia que gerava gatilhos, e também identificando se tinha, por exemplo, hoje uma das queixas de alguns animais é de que dos donos é que determinados sons do animal tem uma mudança de comportamento, né. E hoje eu estou usando, às vezes, quando eu estou fazendo terapia sonora, às vezes eu faço sons diferentes para ver se isso, que resposta tem o paciente, tem o animal, né. Mas basicamente eu comecei a perceber que eles ficavam muito mais relaxados. E a minha consulta de terapia neural era muito mais tranquila, porque com o animal relaxado, ele mostra muito mais onde tem alterações. E eu observar que os donos, os tutores, os responsáveis, hã, também repercutia neles, às vezes o relaxamento, às vezes trazia uma emoção, às vezes, ou seja, e aí eu quando comecei a perceber que, isso também estava atuando neles. E hoje eu uso o som, especialmente quando, tá bem evidente a simbiose humano-animal, e como a doença do animal, que é o motivo da consulta, que é o porquê aquela família veio com o animal, muitas vezes pode ter uma participação da questão do ambiente, dos conflitos, das questões da família humana, né. Você sempre E percebeu isso de sim, alguma forma? Você sempre percebeu de alguma forma o quanto, porque a gente não é ensinado a olhar para isso, né, sim, sim, não é ensinado a olhar para esse aspecto, e às vezes a gente até tem um pouco de receio, né, a gente tem receio de colocar qualquer coisa como regra, né. sim. Mas esse é um campo de observação que vem mexendo com você faz antes dessa coisa de ser terapeuta neural, antes de ser reikiano, ou foi uma coisa que veio depois? O quanto, né, o ambiente familiar está indiretamente relacionado com aquilo aquele desequilíbrio que o animal está apresentando. Eu acho que na verdade, assim, essa visão eu já tinha anteriormente, quando eu fazia reiki. Então, quando eu fazia reiki no atendimento, muitas vezes eu colocava um mantra, criava uma ambientação, para justamente sair daquele lugar, pelo menos, em termos de estímulos, daquele ambiente médico, para conseguir trazer um ambiente mais harmônico, e usando o reiki como uma terapia energética, que é, né, e o som como pano de fundo. Era um pano de fundo nesse momento. Hã, mas, num determinado momento eu até quando eu comecei a ensinar, e comecei a estudar profundamente a terapia neural, eu me afastei um pouquinho dessa prática, do reiki, né, hã, porque eu estava muito focado em olhar o aspecto do sistema nervoso, da consulta de terapia neural e tudo mais. Hã, e eu fui amadurecendo nesse sentido, e o que me faltava para esse amadurecimento era ter mais conhecimento da terapia de som. E aí hoje sim eu estudo, e tenho uma grande mestra nessa parte de terapia de som, para entender o que isso está o que o quais as diferentes técnicas, no que está atuando, e aí me trouxe então mais essa condição de como usar de forma conjunta em cada situação, em que momento usar para cada situação. E aí claro que na minha vivência e na minha busca, eu fui também sempre me perguntando:
isso movimenta o que no sistema nervoso? Porque essa era a minha pergunta como um pesquisador, ou alguém que está investigando e tentando ressignificar e redescobrir como atua o sistema nervoso em cada processo, né. Porque quando a gente faz terapia neural, a gente está fazendo a aplicação de uma substância para regular o sistema nervoso, que por algum motivo tá alterado, tá desregulado, né. Se tem uma interferência, um ruído. Tá bom, é uma ação, eh, física, é uma ação inclusive como a droga, um medicamento, tá. Mas isso repercute a que nível, né. E esse movimento do sistema nervoso, é só do sistema nervoso? Não, a gente vê isso no dia a dia. Eh, d tanto no sintoma, tanto numa expressão de dor, quanto muitas vezes num comportamento, numa emoção. Quem faz terapia neural em humanos tem isso muito mais claro, porque o paciente fala. A gente tem que ter outro nível de percepção, né. Eh, eu sempre falo para os meus alunos, né, Vitão, a gente tem que aprender a olhar no olho do nosso paciente. Quando a gente aprende a olhar no olho do nosso paciente, a gente vê muita coisa acontecendo. E eu acho que com esse olhar, Vitor, foi que eu comecei a perceber esses movimentos. Claro que o meu caminho como terapeuta sonoro, ele vem de um lugar que é um chamado interno, por isso hoje eu além de veterinário sou terapeuta, é de cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas não apenas como veterinário, que a gente cuida do animal, né, e a partir de eu cuidar do animal, indiretamente está cuidando dessa família. Mas, não, como que eu posso, atuar de forma direta neste paciente humano ou neste indivíduo que está trazendo animalzinho para a gente cuidar, né, como veterinário. Foi aí que nessa busca, o som trouxe para mim também essa ferramenta, essa forma de eu poder cuidar das pessoas, diretamente, diretamente. Então, quando eu estou numa consulta de terapia neural com o animal, quando eu uso terapia sonora, eu uso para o animal e algumas formas de usar no ambiente de quem está lá. Mas, hã, dentro do que eu venho me desenvolvendo, é também para cuidar, com sons, com a terapia sonora, as pessoas, né. Então, eu acho que isso também me trouxe esse olhar de forma mais abrangente. Você não acha que dessa forma lá vou eu, hein. Você não acha que dessa forma a gente se sente mais completo fazendo o que faz? Porque aí sim a gente está falando de processos, Sim. de possibilidades mais adequadas de cura, tá? Sim, sim, porque, quando eu faço isso, eu faço com a consciência de que eu estou procurando por uma determinada ferramenta, mas, ajudar esse campo, ajudar esses campos energéticos, emocionais, que estão em vínculo e por isso estão interconectados, a buscar seu equilíbrio, tá, sua harmonia. Eh, e por isso se complementam de forma tão linda, essas práticas médicas que são integrativas, e aí eu fui entendendo, Vitor, que essas práticas, por que são incríveis? Por que as pessoas, reconhecem quando recebem, eh, reconhecem que faz muito bem para elas, né. Por mais que algumas práticas talvez não tenham a validação científica no modelo convencional e tal, porque, de novo, o modelo convencional da ciência, tenta, eh, hã, trazer para avaliação algo que não que é muito difícil, que é a complexidade da vida, né, e de um ser vivo. E aí se a gente traz nisso o campo energético, o campo emocional, olha o nível de complexidade, né, então, eh
Mas sem dúvida, eu acho que a gente quando entende isto, quando identifica isto, a gente, tem consciência de que muitas vezes a gente está atuando, eh, na alma das pessoas ou na alma, é a cura da alma. A gente muitas vezes está ajudando na cura da alma, né. E eu consigo enxergar também os animais, estava fazendo um barulhinho extra aqui, eu consigo enxergar os animais também como motores, né, como vetores da própria caminho de cura do ser humano e vice-versa. O caminho de cura do tutor como o caminho de cura do seu próprio animal que está ali, ressoando com o sistema, né. Eu acho que também isso é um tema, cavernoso, né, para que a gente aborde, mas isso também é mais uma das coisas que eu com certeza vou trazer o Guane para a gente ter mais papos ainda sobre isso, mais conversas sobre isso, sobre realmente a gente buscar uma melhor forma de compreender, né, qual é a função dessas enfermidades dentro do nosso dia a dia, qual é a nossa função como tutores, como nós, como médicos veterinários de formação, estamos tendo essa vontade de colocar o nosso serviço também para os tutores, também diretamente para os seres humanos, né. Então muitos projetos onde a gente tem um projeto junto chamado Interser, onde é um dia onde a gente faz um grande workshop com tutores mesmo, né, para que a gente debata, né, essa filosofia profunda sobre as relações dos animais com a gente, sobre a trajetória dos nossos pets. Outro trabalho também que está no forno e que a gente vai trazer em breve aí também, são, né, os nossos auxílios a tutores que trazem um processo de luto. A gente vai encontrar qual é a melhor forma de trazer isso para vocês, né, dentro das éticas e dentro das normas necessárias, mas a gente tem vontade, porque a gente entende como o luto do animal na nossa vida, né, como o luto do nosso pet na nossa vida, ele influencia os nossos próximos passos, a nossa própria jornada. E aí sim, a gente está conseguindo, de alguma forma, viver a completude da nossa vontade de ser curador. Porque essa coisa de ser curador, ela é muito perigosa com relação ao ego, né. E o próprio curso de terapia neural me trouxe uma mensagem que foi muito interessante, uma cartinha que eu recebi, onde a minha carta era justamente a do curador. E eu falei: "Nossa, como eu sou foda, né, eu sou o curador". Eu peguei a carta, ela estava escrita assim, "O curador é aquele que sabe que não pode curar ninguém, mas ele mostra o caminho que a pessoa pode encontrar para a própria cura", né, para deixar qualquer metido ao curador com o rabinho no meio das pernas e dentro do seu lugar de origem, que é o quê? É só um mostrador de caminhos, É. né, isso que a gente é. E como mostrador de caminho, eu quero também aproveitar esse momento para pedir para o meu amigo Ruani falar com os nossos colegas veterinários e dizer quais são os próximos passos do curso de formação de terapia neural do Neuralvet, quais são as novidades que tem para esse ano, que países que o nosso Neuralvet, que o nosso Ruani vai visitar, passando esse conhecimento, claro, da terapia neural como técnica médica, né, mas ele sempre vai deixar essa gotinha de compreensão nesse processo. O que que a gente tem para esse ano aí, meu amigo Ruani? Tá saindo do forno também, Vitão, a agenda dos cursos, né, tanto no Brasil. Esse ano vai ter turma. Esse ano tem turma, né, vai ter turma, e tanto no Brasil quanto em outros países. No México já tá marcado, México. no México a gente vai estar por lá de novo, mas tem algum tá sendo costurado aí, tá sendo preparado com muito carinho, como sempre, para Colômbia provavelmente vai ter outra turma. Então, eh, a gente sempre se disponibiliza a levar essa visão, esse conhecimento que para mim eu a coloco como um grande diamante. Eu recebi desta forma, cuido com todo carinho e procuro transmitir desta forma a terapia neural, com toda essa visão, essa nova visão que ela traz, que ela pode trazer, né, na realidade, mas que a gente sim, recebeu desta forma. A gente falou muito do Payan, né, você comentou muito dele, e é como eu a recebi
e como eu me desdobro para aprofundar no conhecimento, atualizar, inclusive, né? Isso que a gente está falando é algo que não se fala na terapia penal, porque, né, talvez alguns terapeutas manuais façam isso na sua rotina, ou tenham essas outras abordagens, mas isso não faz parte da formação básica da terapia neural. Hã, e eu sempre procuro deixar isso bem separado quando eu faço, para não confundir as pessoas, o que que é terapia neural do que eu estou fazendo na prática, o que que é terapia sonora, ou terapia energética, eh, mas uma não invalida a outra, pelo contrário, a sabedoria está em como usar, em que momento usar cada saber, né. Mas a gente vai ter esse ano vai ter muita coisa legal com relação à terapia neural. Eh, mas, além da terapia neural, Vitor, o que está nascendo, e você trouxe aí a questão né, dos encontros em terceiro, mas tem um chamado muito forte, e por isso esse canal, eu acho tão importante, e da minha parte tem, primeiro, a gratidão, o aplauso para você por esse trabalho, que é levar consciência, fazer com que as pessoas reflitam, e as lições que a vida traz, e o tempo todo a vida está trazendo lições, e a doença é uma forma de ser uma lição da vida, e quando a gente perde ou quando se vai um ser querido, é uma lição de vida, e eu acho que esse é um aspecto que a gente, entendeu, enxergou e vem amadurecendo e lapidando para de que forma poder ajudar cada pessoa que está em algum desses momentos, a não só passar por ele, a saber lidar, acompanhar, né, e ajudar a passar por aquele momento, mas, eh, que lição de vida isso pode trazer, né? E tem uma coisa interessante dos desafios da vida, é que quando a gente não olha para eles, eles voltam. Então, olha quantos questionamentos, né. Mas não é a gente só questionar, sim, olhar e questionar, mas procurar ajudar cada um a encontrar suas respostas internas, sua conexão com a essência. O sair do automático, por mais que a gente tenha muita coisa automática, mas, se não, as lições que a vida está mandando a cada momento, a gente nem identifica que são lições, e a gente está reprovando a cada momento, ou seja, está tendo que vivê-las novamente, né. Então, por isso esses outros projetos, além da terapia neural, esse ano é um ano de muitas novidades, nesse sentido, porque, para que a gente possa ser saudável, eh, mesmo com a doença, como vocês, é importante que a gente seja consciente, para que para tudo, para que se a que a gente possa, a partir do no uma vez, né, veio uma reflexão assim: se você quer transformar o grande mundo, muda primeiro o teu pequeno mundo, né. Então, hã, se a gente está doente, e a humanidade está doente, e os animais por decorrência disso, vamos olhar para o nosso pequeno mundo e o quanto isso, vai reverberar no grande mundo, né. E que a gente possa, como humanidades, sermos mais saudáveis. É isso. Que beleza, que bonito, cara. E, assim, parece que não, mas a gente já tá aí há mais de uma hora fazendo as nossas trocas, mesmo com um pequeno erro técnico aí durante o processo. É a primeira vez, né, que a gente está experimentando esse formato aqui no nosso canal, e realmente, tem muito conhecimento que a gente pode abordar, né. Se a gente pegar só do que a gente levantou aqui, a gente já tem mais 30 programas, só eu e você, pra gente falar sobre assunto a assunto, né. Mas eu realmente quero agradecer você que esteve com a gente até aqui, assistindo esse nossa troca, tantos ensinamentos que o Rony pôde trazer para a gente,
tantas reflexões bonitas, profundas, e é sobre isso que a gente vai falar aqui no Arte da Presença. Então, o Rony é parte integrante do nosso canal. Vivo namorando para que ele consiga ter um tempo aí para também ter o seu espaço aqui mais fixo dentro do canal. A gente vai encontrar uma agenda para que a gente possa se encontrar, porque essas trocas são muito valiosas no que o Rony acabou de trazer para nós mesmo, que é a busca pelo conhecimento. É só isso que pode nos libertar, só isso que pode fazer com que a gente compreenda que existe muito mais mundo do que isso aqui que a gente está vendo, do que isso aqui que a gente está tocando. Existem muito mais coisas a serem conhecidas e desvendadas. Então, por isso, eu vou pedir aqui para o amigo Rony que ele faça um encerramento aqui da nossa reunião com duas coisas. Que você fale um pouco sobre uma medicina energética que você canalizou e desenvolveu, que é a medicina do colibri. Colibri é o beija-flor, que você falasse um pouco sobre a medicina do colibri. E ao final, que você já pudesse trazer a gente para uma meditação sonora ou alguma coisa que você queira sentir e trazer para a gente aqui, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, te agradecendo, né, irmão, pela tua gentileza, pelo teu apoio, né, nos meus projetos, sempre, e daqui para muitos. Esse é o primeiro de muitas coisas que a gente vai vivenciar por aí, né? Pô, você agora me pegou de saia justa, hein, ou de calça curta. Tô vendo aqui, não tô com nenhuma tigela tibetana aqui comigo. Dizem que você anda fazendo via Om. Isso, era só porque eu brinco para quem os pacientes, que eu virei uma tigela tibetana e um diapasão, né. Então tá bom, tá aí a presença da tigela tibetana, eu vou terminar com isso então. Mas assim, quando, o Vitor trouxe do colibri, dentro da minha busca e do caminho com a né, da minha conexão com a espiritualidade, e e em determinado momento, eh, reconheci e tive a conexão com o colibri, dá para ver aqui, né, eu já tinha esse quadro, eu acho que nesse quadro veio depois, mas do Buda com o colibri dourado inclusive, eh, Colibri é um beija-flor, só para deixar claro. é verdade, né, porque a gente aqui conhece muito mais como beija-flor do que colibri, e aí eu tive a bênção de receber mesmo sentir a presença do colibri e ele e várias vezes inclusive, e ele foi me mostrando caminhos e de que forma primeiro com mensagens como, esse, arquétipo, animal do poder, né, mas mais do que isso, claro que tem muito conhecimento sobre esse aspecto, mas eu procuro ser muito vivencial com relação a isso, e o que eu sinto e do que naquele momento, os meus mestres e a minha conexão, traz, né. E o colibri ele traz eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, que tem muito a ver com o que a gente conversou hoje, é se nutrir da essência. Eh, Isso me ajuda muito, eu trago essa mensagem, quando eu começo a perceber que eu começo a ficar muito distraído com outras coisas menores, e perco o foco, e perco, e saio da minha presença, e fico ausente. O ausente do quê? Da consciência, e da minha consciência a cada dia. E aí vem essa mensagem que o colibri trouxe para mim, quer dizer, se nutra da essência. Isso vale tanto para o que eu estou me nutrindo, como também o que eu decido vibrar, e o que eu decido dar, não é nem prioridade eu acho, mas dar mais valor, é a essência. A casca, o envoltório, a gente precisa fazer às vezes coraças sociais, né, é tudo bem, faz parte, mas que a gente não perca nunca o olhar para a nossa essência. O colibri traz muitas outras coisas, mas eu acho que pra encerrar esse nosso bate-papo, eu acho que essa é uma mensagem que o colibri traz. Quem participa dos encontros em Terceiro, muitas vezes, assim, quando eu faço, sessões de sound healing,
eu trago uma meditação do colibri. O colibri tem um outro papel, que na cosmovisão dos Andes, eh, reconhece o colibri como mensageiro de Deus, né? Então, eh, talvez aí tenha um outro ponto, para quem se conecta com o colibri, o beija-flor que com essa neste momento está sentindo o seu colibri aí ativo, aproveita então se ele acordou, para que, te ajude a conectar com o teu Deus, com a tua crença, com o teu Deus interno. Eh, Quando você faz isso, o colibri traz a mensagem. Por isso que aqui ele está trazendo a mensagem, ele está conversando com Buda. Buda é meu grande mestre, mas, tem outros grandes mestres, né. E talvez esse reconhecimento do nosso mestre interno, nosso mestre interior, tá. Então, do colibri, é isso que eu gostaria de trazer para vocês, essa reflexão, e nada melhor do que reconhecer o nosso som interno. Começa por aí. Hã, eu vou fazer uma série de 3 OMs, vou convidar vocês que façam também. Quem, quer soltar a voz, aproveita e solta a voz. Quem, se for tímido ou não está num ambiente que é possível, faz internamente. Mas o mais importante é, projeta a voz, quem quiser projetar a voz, mas perceba e vibre desde o coração, para que essa nossa conversa de hoje, que partiu do coração, a gente está racionalizando muito, mas quem comanda tudo isso é o coração, que ele possa nesse momento ser acolhido, ser, e que a gratidão, eu agradeço profundamente estar aqui com vocês, estar nesta presença e a presença de vocês, e que a gente possa ativar essa energia, esse chakra, esse reconhecimento, do como a gratidão, não vem daqui ou não vem daqui, não vem da mente ou não vem da voz, ela tem que vir do coração, não precisa palavra, tem que sentir, né, é só sentir. Então eu agradeço profundamente, e meu agradecimento vai ser justamente com esse Om, essa série de 3 Oms, cada um na sua nota. E aí eu entendi que não era músico, não estou preocupado na nota, e sim na harmonia da vida. A harmonia da vida está na nossa conexão. A nossa conexão, acontece de uma forma harmônica, simples assim. Vou fazer então, né? Então vamos fechar, quem quiser fechar os olhos, Vamos nessa. respira profundamente, relaxa o corpo, perceba o ar entrando. Dos pensamentos, a gente agora deixa um pouquinho de lado, para estar presente. Vou fazer uma respiração profunda e na sequência fazer os ombros. Gratidão a todos. Gratidão, Vitor. Gratidão à arte da presença. Gratidão, meu amigo Juane Flores, maravilhoso. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, entregar essa energia, essa sabedoria.
Não deixem de seguir o nosso canal, por favor, curtam, compartilhem essa aula maravilhosa que a gente teve aqui hoje. Vamos continuar firmes, estando presentes. O amor é espiritual e a arte é a presença. Então esteja presente sempre. Um beijo para vocês e tamo junto, até o próximo.